O que terá acontecido a Baby Jane? Eu conto pra você, aconteceram várias tretas. O que terá acontecido com Baby Jane, livro do Henry Farrell, lançado pela Dark Side, é um livro que se tornou mais famoso a partir do momento em que ele virou um filme que foi estrelado pela Bette Davis, pela Joan Crawford, e que ele é famoso tanto pela história em si, quanto pelas histórias nos bastidores. Mas depois eu falo sobre isso. Qual que é a história do livro? Tá ligado a Maísa, que trabalhava com o Silvio Santos? Pense nela se tornando uma adulta que abandonou a vida de famosa e tal, virando uma idosa que é louca, que é psicopata. Dá pra imaginar, mas é psicopata? A história é mais ou menos essa. Ela vai contar a história o livro, né, vai contar a história da Baby Jane, que era uma grande personalidade infantil, uma artista, né, dançava, cantava, barará. Então, todo mundo adorava ela quando ela era pequena, e aí ela foi crescendo, foi se tornando adulta, e a galera foi meio que abandonando, foi esquecendo isso. E ela nunca conseguiu se desprender dessa persona infantil. Ela se tornou uma adulta, se tornou uma idosa, e ela foi... isso foi corroendo a mente dela, foi destruindo a mente dela, o fato de que ela deixou de ser famosa e outras coisas mais fizeram com que ela se tornasse assim. Ela tem uma irmã, essa irmã ela se tornou uma atriz famosa em Hollywood, né, quando era adulta já e tal, e ela teve que abandonar essa irmã, a Blanche. Ela abandonou a carreira porque ela sofreu um acidente, e esse acidente foi muito estranho, cara. Aconteceu umas paradas esquisitas, e o livro vai escondendo o que aconteceu nesse acidente, e você vai saber só lá no final o que caralho que aconteceu. O caso ela ficou paraplégica, e aí também foi esquecida pela mídia, as duas vivem sozinhas. Então quando o livro começa, as duas estão sozinhas, elas moram sozinhas numa casa, com um andar, né? E a irmã mais velha, a Blanche, ela vive numa cadeira de roda e tal, tem limitação, obviamente, né, de movimentação, e ela fica no andar de cima, e quem cuida dela é a Jane, que é a que tá ficando louca pra caralho, tá muito estranha. O que rola? Existe uma rivalidade entre as duas, porque como a Blanche se tornou uma atriz famosa, ela ainda tem fã, tem galera que manda carta e tal pra ela, a Jane, como ela ficou esquecida completamente, ela fica puta da cara com isso, porque ela não é mais lembrada por ninguém, então ela começa a tratar muito mal a irmã dela. Então, como a Blanche vive lá na cadeira de roda, ela não tem acesso a mais ninguém, vez ou outra vem a empregada, às vezes ela conversa com o médico pelo telefone, mas basicamente ela só tem como contato a irmã dela, que é a Jane. E a Jane, conforme a história vai avançando, a questão de, digamos, sei lá, psicopatia dela vai avançando também. Então ela começa a torturar essa irmã dela psicologicamente. Então não vou ficar dando spoilers aqui, mas vamos, né, só para dizer um pouco do que ela faz. Por exemplo, ela serve, né, ela precisa servir comida para a irmã o tempo todo, a Jane, né? E ela leva lá a comida para ela, e tem um certo momento que ela leva o prato de comida com um pássaro morto dentro do prato, né? E a irmã fica assim, mas que caralho, velho, por que você tá fazendo isso? E você fica o tempo todo assim, ué, por que ela tá tentando destruir psicologicamente a irmã? Então as coisas não ficam claras já de início. E aí a história vai avançando e ela começa a fazer um jogo muito psicótico com essa irmã. Ela vai tentar torturar ao máximo possível a Blanche, que tá lá imobilizada e que não pode ter contato com ninguém. Então dá uma agonia, porque a personagem que fica naquela coisa presa, na questão de limitação da deficiência física, e que está refém de uma pessoa que é louca, assim. Então é um livro que é um estilo de escrita que me lembra, que depois foi escrito bem depois, né? O Stephen King tem um livro chamado Jogo Perigoso, em que a guria fica presa lá numa cama. Basicamente a história, ela vai com o namorado, não lembro se é o namorado ou o marido, eles vão para um lugar afastado, eles vão lá transar e tal, e vão lá, vamos amarrar na cama e tal, não sei o que. E aí quando amarra, rola uma parada que o cara morre, beleza? Não vou dizer o que acontece. E o cara morre e a mina fica lá presa, se fudeu. Daí é o livro inteiro dela presa nessa cama. Então tudo que ocorre
de ação na história tá dentro da mente da personagem, porque ela tá lá desesperada, tá com sede, tá com fome, e aí acontece muito disso nesse livro da Baby Jane. Então, que é um livro bem anterior, né? Esse Baby Jane é dos anos 60. O livro foi lançado nos anos 60, e aí, depois do lançamento do livro, acho que uns 2 anos depois, já saiu o filme. O filme foi um sucesso estrondoso. O filme fez muito sucesso porque, né, estrelado pela Bette Davis e pela Joan Crawford, elas eram atrizes que eram muito famosas, assim, lá nos anos 30, mais ou menos. Na verdade, elas sempre foram muito famosas, né, divas do cinema, etc e tal, mas elas estavam numa fase decadente no período disso, né, então, para elas foi um projeto que poderia alavancar a carreira. E aí, virou uma questão meio que de metalinguagem, quase, porque, assim, na história, as duas irmãs são rivais, e essas duas atrizes, a Bette Davis e a Joan Crawford, elas também eram muito rivais. Então, tem toda uma história bizarra sobre como que foi a produção desse filme, porque era uma tentando prejudicar a outra. Chegou o ponto de uma dar uma bicuda na outra, pra vocês terem uma ideia, durante as gravações desse filme. Então, o caso, ele se tornou tão famoso, às vezes quase mais famoso até do que o livro, que ele virou uma série. Tem uma série aí do Ryan Murphy e tal, que conta a história de todas as tretas que essas duas fizeram. Então, é bem legal. Na questão de narrativa, como narrativa de terror, né? Tem gente que classifica como terror gótico, até porque essa questão de pessoas trancadas num determinado lugar e com deterioração psicológica, digamos. Então ele se enquadra bastante nisso de terror gótico. Eu acho que o autor desse Ian Farrell, ele consegue criar uma atmosfera de terror que é muito boa. Para mim, livro de terror só funciona se ele conseguir criar uma atmosfera perturbadora. Não dá para você dar um susto num leitor de um livro, falando que senti um gelo na espinha, não sei o que. Simplesmente isso não vai assustar. Então você precisa criar uma ambientação. Então eu acho que ele é magistral nisso, nesse livro, principalmente no início ali, quando a Jane quase nem aparece. Assim. Tem umas situações que você vai acompanhando a personagem da Blanche lá em cima, né, que ela tá na cadeira de roda e tal, naquele drama, e daí você vê assim, ela descreve, né, apenas sombras da Jane aparecendo e tal, e só essas sombras já são assustadoras. Ela ouve só alguns barulhos lá embaixo, então é muito bom. Se no filme, o filme conta com a atuação excelente dessas atrizes, que são foda pra caralho, no livro a gente tem descrições muito boas, e algo que é legal é que no livro você tem a oportunidade de entrar na mente das personagens. Então, o foco narrativo ele vai mudando de uma irmã para outra. Então, você tem o acesso até a cabeça da Jenny. Isso eu acho bem massa do livro, porque quando eu vi o filme eu fiquei curioso. Pensei, caralho, o que ela tá pensando, né? E no livro você tem o acesso. Você vê, assim, a mente dela toda confusa. O que tá acontecendo? Ela faz projeções e tem esperanças que não condizem com a realidade, sabe? E aí você passa a entender um pouco melhor a personagem. É legal que é um livro, assim, que parece que ele é maniqueísta, né? A Jane é a malvada, que é a louca, que quer fuder com a vida da irmã, que é aleijada. Caralho, como que você vai zoar uma irmã que é aleijada? Só que ele vai avançando num nível de complexidade que é tentar relacionar essa vida delas atual com coisas que aconteceram no passado. Ela tem algumas lembranças e tal. Então é um romance que explora muito o lado psicológico, em que aquilo que aconteceu no passado, ele faz muito sentido na atualidade com as ações que elas vão tomando, as decisões que elas tomam. Então você percebe que as coisas lá do passado estão bem mal resolvidas e que elas se refletem num jeito sinistro na atualidade. Então, puta, gostei muito. O final do filme é maravilhoso e do livro é muito tesão também. É muito bom, é muito impactante, então acho que vale muito a pena, até para quem já viu o filme, que já sabe a história. Uma coisa que é importante, eu acho que a parte de quem fez a edição do filme, né, eu vi o filme faz um tempo já, vou confessar, faz uns 2 anos, 3 que eu vi. Eu não vi agora para fazer esse vídeo, porque eu sou uma pessoa tão dedicada assim, mas é um filme que eu vi várias vezes, na verdade. Então, da memória que eu tenho do filme, a questão da edição, assim, de como uma cena pula para outra,
ocorre de forma muito, muito parecida com a do livro. Então, o filme começa mostrando a Baby Jane terminou um show e ela tá saindo pela parte de trás lá de um teatro, e a galera, né, os fãs lá atrás, e ela sendo escrota com os fãs e tal. E o livro começa exatamente assim. Então tem várias situações em que estão acontecendo coisas simultâneas. Então, tem algo acontecendo no andar de cima da casa e tem algo acontecendo no andar de baixo, ou lá na rua. E aí um capítulo pula de um ponto de vista para o outro. Então é muito uma linguagem cinematográfica. Esse escritor, ele tem muito essa dinâmica de tornar a narrativa mais ágil, mostrando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, funciona no livro e funciona muito bem no filme. Vai dando uma agonia, né? Você vai assim, caralho, será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Então, é muito boa. Gostei demais desse livro. Além dessa história, essa edição que foi publicada pela Dark Side, que é uma edição linda, né? Veja só, eu não tô recebendo nada para falar bem aqui, mas deveria, né, Dark Side? Manda uns livros para nós aí. Essa edição é muito caprichada, veja só, essa capa é foda, né? Olha a contracapa. E ela tem um material que é fofinha, dá pra usar como travesseiro até. E daí tem as imagens, imagens do filme. Puta, que tesão, cara, muito boa. Ó, como é a parte da lombada aqui. Então, além do romance, tem alguns contos desse autor aqui no final, que eu gostei também bastante, principalmente do último conto aqui, que vai falar, o primeiro ovo, o nome do conto, que é bem legal, sobre o universo hollywoodiano de adaptações, né? Então vamos contar uma história real aqui, e aí ele vai fazer uma crítica bem foda sobre isso. Então o lance desse escritor, pelo que eu percebi, eu nunca tinha lido nada dele, é essa questão da Hollywood em decadência, aquela questão de as pessoas irem envelhecendo, saudosas, né, de toda a sua história, de tudo aquilo que elas fizeram, mas com um olhar melancólico, amargurado pro passado. Então, todas as histórias, incluindo a dos contos, são todas assim. Então, puta livro, gostei pra caramba, fica aí a recomendação. Se você gostou desse livro, se você gostou desse vídeo também, então curta aí o vídeo, assine o canal, comente o que você achou disso aí e espalhe a palavra. Falou, até mais.